Então tá bom, boa noite. A Bruna já teve aula agora à tarde comigo. Tiago e Bruno. Daqui a pouco o pessoal vai entrando e a gente vai fazendo, né? Agradeço primeiro a, a compreensão de todos aí. Semana passada eu não pude, de verdade, estar participando da aula, porque realmente eu me machuquei. E naquela hora eu estava mandando a mensagem para vocês e ainda estava no hospital ainda. Então o negócio ficou realmente feio mesmo. Mas, graças a Deus, já passou uma semana e eu não estou conseguindo digitar, não estou conseguindo trabalhar. Às vezes fica doendo, né, o corpo, mas eu vou estar já, essa semana aqui, eu vou estar botando todos os réus em dia, soltando as notas para que a gente já ande certinho, para não ter problema, tá? Essa live aqui é mais uma live de dúvidas e também uma live de explicação do trabalho, tá? O trabalho final, né? E falar alguma coisa sobre esses novos conceitos aqui que vocês estão vendo, né? Então, só recapitulando, né? Desde o início a gente falou sobre essa curva exponencial que a digitalização permitiu fazer tudo isso aqui acontecer, né? E eu achei bem legal as discussões aqui sobre o vídeo, né, do 6D da inovação, achei bem legal, né? E também a gente falou sobre a precificação, que a precificação de um bem de informação, na verdade, ele tem dois momentos. Na hora de você fazer esse bem de informação é muito caro, né? É muito caro você produzir um filme, é muito caro você produzir um livro, né? Muito demandante. Desculpa. Você precisa gastar muitos anos de pesquisa. Você precisa, por exemplo, se você for fazer a notícia, você precisa ter vários jornalistas em vários locais diferentes. É muito caro fazer o bem de informação, mas é muito barato você copiar e distribuir esse bem de informação, ainda mais no campo digital, né? Então, você pode precificar os bens de informação de diversas formas diferentes, de tal forma que quanto mais sensível for a informação, mais em termos de necessidade da informação, mais aquele bem pode ter custo maior, né, da informação. A gente falou sobre também formação de extratos, né, formação de versões, em que essas versões, cada versão, igual um carro, né, nós temos o carro de entrada, o carro do meio, o carro top e logo abaixo do top, né? Então, você tem versões para que a gente consiga pegar o willingness to pay das pessoas, né? Ou seja, a pessoa quer comprar, mas ela não quer comprar o mais barato, o básico de tudo. Ela também não tem dinheiro para comprar o top, então ela compra do meio, né? Então, você faz essas versões. A gente viu também as questões de direitos de propriedade intelectual, em que cada vez mais, hoje em dia, os direitos de propriedade intelectual é um assunto extremamente importante, ainda mais quando as informações, as nossas informações, né, são os principais produtos que essas plataformas estão vendendo. Essas plataformas não estão vendendo apenas produtos, viu, pessoal? Se a plataforma é de graça, o produto é você, né? Então, o que esses caras estão ganhando com dinheiro em cima das nossas informações, a gente não tem ideia do quanto eles estão ganhando. Então, por exemplo, a gente, como é que eu posso dizer, quando a gente vai fazer a publicação lá no Facebook,
né, eles perguntam, né, você quer fazer a propaganda direcionada, né, e então você paga por aquilo. Então, eles estão ganhando horrores em cima disso, YouTube, né, enfim, todos essas empresas estão ganhando dinheiro em cima de você, em cima da sua informação, e aí cada vez mais essas questões de direito de propriedade intelectual se torna cada vez mais importante. A gente viu aqui na Lei Geral de Proteção de Dados, né? E também a gente viu que uma vez que você colocou qualquer coisa na internet, uma ideia de negócios, uma foto, uma declaração, meu, acabou, né? Você nunca mais vai resgatar. E tem pessoas até se suicidando por causa dessas questões sensíveis, que não soube como gerenciar os direitos de propriedade intelectual e foi postando coisa que não tinha, coisa do dia a dia, né? Eu fico impressionado de ver pessoas que não falariam da sua intimidade ao vivo e a cores, mas na internet elas postam a sua intimidade para milhões de pessoas, de tal forma que uma vez que você colocou isso na net, você nunca mais recupera isso. Então é impressionante de ver como é que hoje as pessoas são generosas na internet e são recatadas na vida real. É uma loucura, né? Esse negócio de internet aí virou tipo um vício, né? Eu preciso de ter tantas visualizações, eu preciso de ter tantas pessoas me seguindo, e aí desse jeito as pessoas ficam loucas aí, correndo atrás de, como é que eu falo? De fama, né? E tanto é que quando o YouTube começou a ser publicitado, as pessoas falavam da seguinte maneira, né? O YouTube vai ser os 5 minutos de fama que as pessoas teriam, né? E acabou sendo assim, né? Cada um tem o seu canal, que tem vídeo toda semana, todo dia, tem gente que produz conteúdo e quer o número de likes, quer o número de inscrições de membro, enfim. E vocês viram aqui, vocês assistiram esse filme, esse documentário, O Dilema das Redes? Assisti sim, professor. E aí, o que vocês acharam? A Netflix já tinha me recomendado, eu não tinha assistido ainda. Uhum. Aí eu tirei um tempinho do final de semana para ver e eu achei bastante interessante, assim. Bacana. Fiquei surpreso até. Muito doido, né? Ah, é. Muito doido. Quem mais mandou aqui? Tiago, muito bom. Você gostou, Tiago? Você está sem microfone, né? Não tem problema não. Então é muito bacana. E aí isso aqui dá para ter uma ideia, né, do que significa hoje direitos de propriedade intelectual. Não apenas em termos de como gerenciar, mas o que está por trás disso, o que está por trás do conteúdo, o que está por trás da plataforma grátis, né? Isso aqui, ele fala bem sobre isso, né? É uma loucura, né, o que está sendo feito. E aí, na aula passada, nós vimos, na aula retrasada, quer dizer, a gente viu sobre aprisionamento. O que é o aprisionamento? É quando você fica aprisionado em uma marca ou uma tecnologia. Pessoal, hoje em dia as tecnologias são feitas para você ficar aprisionado. O que significa aprisionado? Significa você comprar um produto, ter que manter aquela linha de produto por longo tempo e você gastar dinheiro mais com a manutenção do que com a compra de novos produtos, né? Então, esse é o aprisionamento. Quanto mais você usa, mais você fica aprisionado, mais você gasta dinheiro. Isso é uma estratégia, pessoal. É uma estratégia deliberada, que é pensada dessa forma, é feito dessa forma, de tal forma que você vai migrando de versão para versão, upgrade para upgrade, você vai sendo escravizado e aprisionado nessa tecnologia,
de tal forma que, se você quiser fazer aquilo que nós chamamos de custo de troca, ou seja, você está numa tecnologia e quer trocar a tecnologia, você tem um alto custo de troca. E aí você vai começar a comparar. Será que o que eu tenho agora, fazer o upgrade nele, é mais barato do que eu fazer o custo de troca? Né? O custo de troca começa a ser agora um conceito que você vai ter que decidir. Se o meu custo de troca for muito alto, eu vou fazer o upgrade. Se o meu custo de troca valer a pena por um produto melhor, uma tecnologia melhor, eu faço a migração do custo de troca. Então, existe toda essa questão do aprisionamento, né? E ele é deliberado, né? Você faz isso acontecer deliberadamente, né? Então, eu falei aqui no caso do aprisionamento, né? Executado por alguma empresa. Deixa eu ver como é que vocês estão aqui, até que dia que era para ser feito. Todo mundo já enviou praticamente 21 envios, né? Então tá. Depois eu vou dar uma lida aqui para ver como é que vocês, onde vocês procuraram, né? Esses aprisionamentos. E finalmente nós chegamos no efeito em rede. E quando você aprisiona, tudo isso aqui nós estamos amontoando os conceitos, tá? Primeiro nós falamos sobre informação, bem de informação, precificação, como é que a gente capta os clientes. Depois a gente falou sobre aprisionamento, como é que você mantém esse aprisionamento, e que se chama lock-in em inglês. E quando a gente faz o aprisionamento, a gente começa a criar um negócio chamado efeito em rede. O que é o efeito em rede? O efeito em rede eu quero estar numa rede em que eu tenho mais pessoas dentro dessa rede do que de outra rede concorrente, né? É isso que significa o efeito em rede. O efeito em rede significa eu prefiro estar no Facebook, porque está todo mundo lá, do que no Telegram, porque no Telegram não tem tanta gente. Mas se as pessoas começarem a migrar para o Telegram, eu também vou para o Telegram, né? E aí o Facebook abaixa e o Telegram aumenta. Hoje em dia, eu não sei onde que eu li, que está falando que o TikTok está superando já a quantidade de vídeos e horas visualizadas do que o YouTube, né? Vocês estão sabendo sobre isso? E me parece que o TikTok é chinês, não é? Alguma coisa assim? Vocês estão sabendo sobre isso? O TikTok que eu vi sobre ele é que é a maior rede social em ascensão, né? Tipo assim, que mais cresce. Sobre esse relatório de horas eu não vi, não. Deixa eu ver, TikTok vezes YouTube. Alguém sabe alguma coisa? Deixa eu ver aqui. YouTube versus... Aqui, TikTok overtakes YouTube for average watch time. Olha só, na BBC. Ele fala aqui que a TikTok supera o YouTube, em média, no tempo de visualização nos Estados Unidos e na United Kingdom, e lá na Inglaterra. E me parece que o TikTok, ele é chinês, viu? Ele tem... ele é... Deixa eu ver aqui. Ele é chinês. Eu não tenho nem TikTok. Vocês têm aí? Eu tenho porque o pessoal vai mandando pra gente, porque eles dão dinheiro, né? Tipo assim, baixa aí, não sei o que tem, mas eu nunca mexi nisso, não. Isso. Hoje eu estava explicando de manhã por que o TikTok manda dinheiro. Exatamente para criar aquilo que a gente chama de base instalada. Essa base instalada é o principal motivo para a gente criar o efeito em rede. Eu preciso ter uma grande base instalada para eles começarem a criar um efeito chamado massa crítica. Massa crítica é um conceito na química em que um pouco de massa de
componente atômico, né? Como é que eu falo? Um pouco de massa de átomos radioativos começa a desencadear uma reação em massa, em cadeias, né, em que um elétron vai bombardeando outro elétron, que vai bombardeando outro elétron, e ela se espalha. Por isso, um pouco de massa consegue dar um efeito enorme, né? Isso se chama massa crítica. Então, a partir do momento em que, quando uma rede cria essa massa crítica de usuários, e a partir dessa massa crítica de usuários, mais usuários vão migrando para essa rede e vai fazendo essa rede crescer, isso é o efeito em rede. É por isso que o TikTok, ele dá dinheiro, o cashback de volta, para fazer com que as pessoas façam o download do aplicativo, mas ao mesmo tempo também grave esses vídeos curtos, né? O TikTok seria mais ou menos igual ao Twitter do vídeo, é isso? Ele grava vídeos curtos de 30 segundos, assim, alguma coisa assim? Basicamente isso. Uhum. Então. Eu já vi vídeos mais longos. De quanto tempo, mais ou menos? Eu já vi até de 2 minutos, eu acho. Tá. Mas não chega a ser 11 minutos, 1 hora, não, né? Não, isso não. Tá, entendi. Então, seria mais ou menos um Twitter de vídeo, né? Então, e é interessante que quando eu fico navegando no YouTube, tem muitos vídeos curtos do TikTok sendo anunciado, inclusive no YouTube, né? Interessante isso. Também para quê? Para as pessoas migrarem também para essa plataforma, vocês estão vendo, né? Então, a estratégia para criar o feedback positivo, o efeito em rede, como é que eu faço para aprisionar as pessoas dentro da minha rede, aprisionando as pessoas da minha rede e fazendo eles engajarem na minha rede, eu consigo ter massa crítica para começar a ter o início, né, da massa crítica para gerar o efeito em rede. E aí, eu coloquei aqui, pessoal, dois vídeos sobre o efeito em rede, como a gente cria o efeito em rede. Então, existem tipos de efeitos em rede. Nesse caso aqui, eu coloquei essas 2 aulas aqui, para que vocês vejam 13 tipos de efeito em rede, né? O efeito em rede começa no efeito em rede físico, em que você conecta telefone com telefone. Antes tinha esse telefone em fio, né? Hoje já não tem mais, praticamente hoje todo mundo usa celular, mas quando você tem um efeito em rede físico, né, que é o mais forte de todos, é o mais difícil de você mudar, é o mais fácil de você defender. Então, eu coloco aqui 13, deixa eu colocar rapidinho aqui, 13 different types of network effects. Então, eu coloco essa imagem aqui, né? Isso. Essa imagem, onde a gente tem aqui 13 tipos diferentes de efeito em rede. E, através desse efeito em rede, a gente consegue ir migrando, né? Essa parte azul aqui é o efeito em rede que eles chamam de efeito em rede direto, que é o efeito em rede em que a gente tem maior poder de segurar as pessoas dentro desse efeito em rede, e por isso ele é mais difícil de ser atacado, é mais fácil de ser defendido. Tá? Então, nessas 2 aulas eu explico todas essas 13 tipos de efeito em rede que está aqui. E depois tem o efeito em rede tipo protocolo, efeito em rede tipo utilidade pessoal, que é o WhatsApp. Quando você conecta
o seu WhatsApp com outra WhatsApp da outra pessoa, né, é uma conexão direta, né, e é muito forte. É diferente de um pessoal aqui, personal, que é o efeito em rede pessoal, que é um efeito do Facebook, por exemplo, né? Que você não está entrando em contato direto com a pessoa, mas é uma pessoa entrando em contato direto com várias. Mas mesmo assim, você quer entrar em contato com ele, você vai lá no Face dele e você vê as informações que ele está postando lá, né? E aí tem a rede de mercados, né? Em que você tem, por exemplo, hoje de manhã eu estava falando sobre madeira, né, que ou Netshoes, né, em que você vê várias pessoas ali vendendo dentro daquele mercado, né, daquela rede de mercados, né, ou você tem aqui um marketplace, que é todo mundo que tá vendendo de um lado e todo mundo que está comprando de um outro lado, né, plataforma, né, e assim vai. Assintótico, o mercado assintótico é um mercado em que você cresce rápido e depois estabiliza, igual Uber, né? Você tem, quanto maior o número de carros numa cidade, servindo aquela cidade, menor é o número de chamadas. Então, não adianta você crescer o número de carros à vontade se não tem número de clientes naquela cidade que usam aquele Uber. Em Lavras está tendo o maior problema por causa disso, né? Surgiram vários tipos de mercados assintóticos, ou seja, plataformas de carros que prestam esse serviço de tipo Uber, mas não tem usuários suficientes para abarcar todos esses carros, né? Os dados também, quanto maior acúmulo de dados, você tem a propensão de continuar nele, fazer o lock-in, fazer aquele lock-in, acabei de explicar agora, né? Fazer o aprisionamento, né? Só que também como é que eu posso dizer? Já é um efeito em rede menos brando, né? Porque você não está em ligação direta, né? Você tem ali dados, você pode migrar de um para o outro, a não ser quando você tem um dado que só dá para usar para um outro tipo de... Só dá para usar para um tipo de aplicativo, não tem ligação, não tem como você fazer o transporte de um dado de um tipo de dado para o outro. Aí, em computação, né, você pode usar aquilo que eles chamam de biblioteca para transformar um tipo de um dado em outro dado. Putz, está te atrapalhando? O meu nível de volume aqui é nesse nível aqui, eu vou até... então tá bom, eu vou até 20 e 40, desse jeito. Você fecha lá e eu resolvo aqui, tá? E os menores tipos de... mais fáceis... O efeito em rede mais simples, né, é a performance técnica e o bandwagon, né? Bandwagon significa quando um começa, os outros também vão. Abriu a porteira, onde passa um boi, passa uma boiada, né? Então, é assim que vai fazendo. Mas também é a viralização. Bandwagon é viralização. A viralização não significa efeito em rede, ele significa uma alta explosão, mas não significa que você fez o lock-in, fez o aprisionamento, né? Significa que você teve muitas visualizações, muito acesso, muito engajamento, mas pouca retenção. E não adianta nada você ter muito viral, mas ele não reter em termos de efeito em rede. Então, são coisas diferentes. Beleza? Então, isso aqui eu expliquei, eu estou explicando aqui direitinho nessas duas aulas aqui. Vocês podem assistir, porque aí vocês vão entender direitinho o que significa efeito em rede. Efeito em rede talvez é uma das coisas mais importantes, obrigado, que a gente precisa aprender, né? E esse efeito em rede, vocês vão ver esse pessoal aqui
da Amazon, Mercado Livre e Gympass, que são muito legais. Eles estão aqui falando sobre esses 3 assuntos aqui. O pessoal, os altos executivos dessas 3 empresas estão discutindo entre eles como criar uma plataforma que seja muito forte em efeito em rede e como eles cresceram em escala a partir da criação de valor que gerou o efeito em rede, tá? Vale muito a pena vocês assistirem, por isso mesmo virou até um réu aqui para entregar, uma atividade para entregar até a semana que vem, tá? Assistam porque vale a pena, pessoal, vale a pena. Vocês vão aprender coisas muito legais. Professor. Oi. Te interrompendo um pouquinho, antes dessa aula sua, eu não tinha entendido muito bem a parte do aprisionamento. Ela serve só para meios digitais ou que tem a tecnologia embarcada? Ou ela serve para todos os ramos de... Para onde é que a gente consegue fazer o aprisionamento? Vamos lá, então. A primeira coisa é bens físicos. Os bens físicos, eles conseguem ter o aprisionamento, mas o bem físico, ele tem aquilo que nós chamamos de tempo de vida útil. A vida útil dele, quanto maior é o tempo de vida útil que ele passa, menor vai ficando o aprisionamento, porque você tem a tendência de mudar de produto, né? Um bem físico. Então, o primeiro tipo de aprisionamento tem bem físico, mas esse bem físico, quanto mais tempo passa, menor é o tipo de aprisionamento. Tem outro tipo de aprisionamento que se chama dados. Dados, ele tem um aprisionamento grande, né? Ele tem aprisionamento grande por quê? Porque quanto mais você acumula dados naquilo, mais você vai ficando dependente daquele dado que você acumulou. Mas se esse dado ele for convertido em outros dados, ele for, vamos supor que você tenha aí dados em Word, por exemplo, né? Ponto doc. Beleza. Uma vez, quando você abre o ponto doc no Windows, no Word for Windows, você não tem nenhuma perda de informação. Tudo que você digitou e tudo que você configurou no ponto doc, ele é exatamente repassado na outra versão superior que você instalou. Só que quando você abre com outro tipo de aplicativos, né, de texto, pode ser que ele saia desconfigurado, não pode? Uhum. E aí, quem usa Macintosh aqui, por exemplo, se quiser abrir num outro editor de texto, você vai converter o ponto doc em outra extensão, mas com certeza você vai perder algumas das funcionalidades que você tinha antes. Então você fica aprisionado naquela linha de produtos chamado Word for Windows. Eu dei um outro exemplo aqui, por exemplo. Porque eu acho que eu dei uma viajada muito grande, né? Porque na hora que eu fui pensar no exemplo, eu já tinha visto os exemplos lá que eram para ser diferentes dos exemplos que você tinha dado já nos textos. E aí já tinha carro, já tinha telefone, já tinha todos esses bens tecnológicos. Aí eu pensei assim, falei, deixa eu ver o que... Aí eu pensei num exemplo, mas eu não sei se encaixa bem no produto, que eu pensei nos clubes de futebol. Tem um tipo de aprisionamento que eles fazem, só que é um aprisionamento muito forte, porque você não troca. É muito difícil você falar assim, o cara é corintiano e ele vira palmeirense. Não tem de jeito nenhum. É o cara que ele fica naquilo ali o resto da vida. Então, e ainda arrasta os filhos, namorada, todo mundo que tiver,
Isso. Então, eu dei esse exemplo de aprisionamento, apesar do produto ser meio, vamos dizer assim, abstrato, porque é um desempenho esportivo, né? Uhum. Tem um clube, então, apesar que tem as camisas, tem sócio-torcedor e tem esses produtos, eu citei todos eles lá, mas eu dei esse tipo de aprisionamento como exemplo que eles fazem e tendem a criar conteúdo agora nas mídias digitais cada vez mais para trazer essa nova geração para continuar se mantendo esse mercado que gira bilhões aí no Brasil, por exemplo. Cara, o exemplo é perfeito, perfeito, perfeito. Você pode ver aqui que dentro desses efeitos em rede aqui, tem um negócio chamado belief, que é o acreditar. As religiões, como é que eu posso dizer hoje, né? As religiões, aquelas ideologias, esquerda, direita, é, clube de futebol, tá tudo aqui dentro do belief, mas não significa que quanto maior a quantidade de torcedores corintianos, vai gerar mais pessoas corintianas. Isso não acontece, né? Mas uma vez que uma pessoa já está dentro daquilo, aquilo vira uma paixão e ele não sai, ele não troca, né? Ele não fica trocando de time de futebol igual ele troca, sei lá, né, de televisão, de carro. Isso não acontece. Tem gente que, olha só para você ter uma ideia, né? Você tatuaria aqui no seu braço, né? Supermercado Rex? De jeito nenhum, né? De jeito nenhum, né? Ou você tatuaria, por exemplo, sei lá, né? Eu acho que deve ter uns cara doido que tatua Santos Futebol Clube no braço, né? Não, tem. Tem, Mas tem. tem gente. Inclusive, saiu uma pesquisa. O problema é que eu sou muito ruim de memória para lembrar a fonte. Mas eu não lembro qual blog esportivo que foi, se foi no UOL, se foi no Globo Esporte, mas que eles fizeram um mapeamento de tatuagem, tipo assim, pararam não sei quantas mil pessoas na rua, perguntaram, você tem tatuagem? Sim. E quantas? E entre os homens, né, 40% das tatuagens dos homens era relacionada a clube de futebol. Então, tipo assim, quase metade das tatuagens, de todas as tatuagens, era relacionada a clube de futebol. Aí eu achei um pouco exagero. Falei, eu acho que é um exagero, pensei assim, né? Uhum. Aí eu fiz no meu ciclo de amizade. Eu peguei 6 amigos próximos e 3 têm tatuagem de clube. Aí eu falei, Interessante, 50%. Deu mais ou menos, é bem parecido, a gente não... Mas isso é mais para homens, né? De uma certa faixa etária. Sim. Então, agora, essa geração nova, acho que já muda um pouco, porque já não vem com esse fanatismo ainda de futebol. Verdade. E olha só, como eu falei do Rex, ninguém vai tatuar um supermercado Rex, mas tem gente que tatua aqui Harley Davidson. Harley Davidson nada mais é do que uma marca de moto. Isso, eu já vi também da Apple também. Isso, da Apple. O rapaz também até ganhou um iPhone lá, que ele tatuou lá. Isso. Tem gente que... Olha como é que a Apple é esperto, cara. Quando você já compra produtos da Apple, já vem aquela maçãzinha para você colar aonde? No carro. Já vem para você colar aquela maçãzinha em vários lugares. Eles vêm com várias etiquetas, ou seja, um produto que acaba virando um belief, uma crença, né? Então, eles conseguem elevar em termos psicológicos, é tudo psicológico isso. Eles colocam um produto como um desejo, um objeto de desejo tão forte que você chega a até sai do racional, que é um produto, e acaba virando uma linha de crença. Né? Eu só sou Macintosh, não, eu só sou Apple. Né? Eu uso todos os produtos relacionados à Apple. Por exemplo. Isso é tão forte
assim, que por exemplo, eu trabalho em agência bancária, né? Então, já aconteceu de eu pegar empréstimo, se o pessoal fazer um empréstimo consignado, por exemplo. Eu falei assim, tô pegando um empréstimo para comprar um iPhone para minha neta, porque o sonho dela é ter um iPhone. Então, tipo assim, Então, pessoa mais simples, mais humilde, que, tipo, ela precisa ter um dinheiro, às vezes não tem nenhum cartão de crédito com um limite mais alto para comprar um telefone desses, tipo, 3, 4, 5, até 7 mil reais, né? Eles pegam um empréstimo e compram telefone. Então, sim, é uma bacana. coisa meio surreal, mas existe. É isso mesmo. E aí, uma vez que você faz o aprisionamento, a segunda estratégia. Então, a primeira estratégia é como é que eu vou aprisionar? Segunda estratégia é como é que, através dessa base instalada de aprisionados que eu tenho, como é que eu faço ela virar o efeito em rede? Esse é o segundo ponto. Então, na essa era digital que nós estamos vendo aqui, é possível a gente criar essas estratégias de aprisionamento, de efeito em rede, porque quanto maior a massa crítica que eu tenho dentro da minha base instalada, eu começo a ter essa reação em cadeia que um vai chamando o outro, um vai chamando o outro. E isso aí é possível criar efeito em rede em cima dessa base instalada que eu tenho. Né? Então, é assim que funciona dentro desse mundo digital de hoje, né, em que cada vez mais nós estamos mais digitais, né, e cada vez mais a gente está mais propenso a ficar tecnológico, a seguir uma linha de produtos tecnológicos, e isso aí é deliberado, pessoal, deliberado. Então, quando você é empresa, você faz uma força e estratégia enorme para você fazer o teu cliente ficar aprisionado. Mas quando você é o cliente, você tem que fazer um esforço enorme para você não ficar aprisionado. Porque quanto mais aprisionado você fica, o que acontece? A gente, como é que eu posso dizer? A gente perde a liberdade de escolha, porque as empresas fazem tanto que a gente fique aprisionado que a gente não tem mais saída, né? Vai acumulando aqueles bens complementares, a gente vai comprando, que depois você já gastou tanto dinheiro naquilo e fala, cara, será que vale a pena eu fazer o custo de troca? Será que vale a pena eu fazer a troca? Então, em termos de cliente, a gente precisa estar bem assim, tranquilo, de ter opções para fazer os custos de trocas o menor possível, a gente negociar antes, porque com certeza você vai entrar num ciclo de aprisionamento e com certeza ciclo de aprisionamento, eu acho que eu devo ter passado lá na aula aqui, né? Na live, deixa eu ver se eu fiz a live aqui. Eu fiz a live aqui, né? No ciclo de aprisionamento, você tem a experimentação do produto, você tem a confirmação da experiência dessa experimentação, o entrincheiramento, em que você primeiro cai numa trincheira e, por final, o aprisionamento. Né? E esse ciclo ele vai se rodando. Né? Então, nesse ciclo do aprisionamento, a gente tem que ter algum escape como cliente, para que a gente não fique aprisionado o resto da vida, de tal forma que você fala, caraca, e agora, né? Por exemplo, eu acabei de trocar o meu provedor de internet. Eu estava com depois eu passei para o outro. Na hora de eu passar para o outro, eles já me aprisionaram durante um ano, falando o seguinte, olha, você vai ter que, eu vou te dar o modem, eu vou colocar, vou instalar, vai ser 300 e tantos megas aí, eu não estou vendo isso no meu celular, nem no meu computador, eles falam que o problema era o modem, trocaram o modem e tal, mas depois falaram que é 2.4G, depois 5.0G, alguma coisa assim, né? E
eu não vi tudo isso de velocidade, 300 e tantos megas por segundo, eu não vi tudo isso acontecer, mas enfim, eu fiquei aprisionado pelos próximos 12 meses, porque contratualmente eu estou aprisionado. Então, existe esse tipo de aprisionamento contratual também. Né? Você assina por tantos meses e por tantos meses você fica preso àquilo. Né? Então, você vai comprar uma casa financiada, você está aprisionado durante 30 anos. Né? Então, são vários tipos de aprisionamentos que existem. Aqueles cartão fidelidade, né, em que você acumula ponto para trocar em algo, um produto depois, é uma forma de você aprisionar. Cartão de crédito, aprisionamento. Né? Voo, milhagem, acúmulo de milhagem, aprisionamento. DOTS, aprisionamento. Cashback, aprisionamento. São todas as formas de aprisionamento que existe, que você vai fazendo com que aquelas pessoas fiquem aprisionadas. Agora, se isso vai gerar efeito em rede ou não, é o segundo passo, que a empresa precisa criar estratégias para fazer com que o aprisionamento gere feedback, efeito em rede, né? Feedback positivo. Tá? Por isso que o TikTok paga para você instalar o aplicativo e ganhar dinheiro em cima do compartilhamento de vídeos. Mas a partir do momento, pessoal, que vocês não tiverem mais, que eles acharem que já tem massa crítica para explodir esse download de TikToks, naturalmente eles vão cortar esse incentivo de dinheiro. Talvez não vão cortar tudo, vai deixar um pouquinho, mas eles vão cortar, eu tenho certeza disso. Porque ele já tem um número suficiente para fazer o efeito em rede acontecer. Tá? Alguma dúvida até aqui? Eu consegui fazer um apanhado geral da disciplina até aqui? Certinho, nenhuma dúvida. Então, vamos seguir, né? Vamos seguir, então. A qualquer momento, vocês podem me interromper. Agora, eu quero explicar para vocês o trabalho final, para que vocês já vão pensando em grupos, o trabalho final, tá? Deixa eu... trabalho em grupo e apresentação 15%. 15%. Não sei se haverá prova, acho que vai ter prova sim. Bom, o trabalho é o seguinte, deixa eu explicar aqui para vocês. Trabalho em grupo, vocês vão... a data de entrega é dia 23/11, portanto, a gente ainda tem mais 2 meses para vocês irem pensando. Vale 15% da nota final, tá? E o trabalho, ele deverá ser feito em grupo e vocês vão fazer as apresentações gravadas em um vídeo de, no máximo, 15 a 18 minutos. Vocês podem armazenar ele no Google Drive ou no YouTube, ou vídeo privado, somente para que eu faça a avaliação. Se vocês tiverem esse problema, né, de fazer o vídeo, se vocês não quiserem mostrar o seu rosto e etc e tal. Tá? Então, vocês podem fazer um vídeo privado. Sugestão de gravação, vocês podem gravar no Google Meet ou no Zoom, ou fazer uma tela compartilhada no Loom, também é um programa que grava a tela, né? Então, vocês podem gravar a tela com a câmera e vocês vão fazer essa gravação de, no máximo, 15 a 18 minutos, tá? Em grupo de 4. Por favor, deixe o link de acesso no primeiro slide da apresentação. Na verdade, vocês já vão deixar o link já direto no local onde vocês já vão postar ali, né, porque aí eu não preciso abrir o primeiro slide para eu pegar esse link. Né? E aí,
não vai haver arguição online. Antes eu estava entrando em cada um, fazendo arguição e tal, mas muitos estudantes têm me procurado dizendo que nos horários marcados não são compatíveis para eles estarem online. Então, para não gerar isso, cada grupo combina um horário, combina uma forma de gravar, grava, posta lá e eu vou ver, tá? Eu vou ver e eu vou dar as notas de acordo com a gravação que vocês fizerem. E aqui a data limite das postagens, né, no dia 23/11, tá? Eu vou mudar aqui às 22h30. E vocês vão seguir essas instruções para desenvolverem um trabalho, né? E se vocês quiserem me contatar, eu vou tirar o WhatsApp aqui também, senão, nossa, o meu WhatsApp chove de coisa. Mas se vocês quiserem me contactar, entrem aqui no chat e me contactem no chat, tá? Caso vocês tenham qualquer dúvida. E aí vocês podem me contactar aqui no chat. Só para esclarecer aqui, então é uma apresentação e uma parte de apresentação escrita, por exemplo, um PowerPoint, tem que se entregar também? Exatamente, eu vou já explicar agora mesmo como é que vai ser. Ah, tá. O chat do campus virtual. Vamos lá. Então, vocês vão fazer uma parte que é o vídeo e uma outra parte que é escrita, tá? Então, aqui, ó, parte escrita e a parte gravada, tá? O que é a parte... Então, aí eu vou ter uma coisa aqui ainda para mudar, mas as instruções para a elaboração do trabalho final é o seguinte: cada grupo vai escolher uma empresa de tecnologia para analisar 5 conceitos aprendidos em aula, tá? Então, vocês vão pegar 5 conceitos que vocês aprenderam em aula e vocês vão pegar uma empresa e vai analisar. Por exemplo, eu vou pegar uma empresa, sei lá, a Tencent, que é uma plataforma de jogos online, tá? Então você vai analisar através do efeito em rede, por exemplo, do aprisionamento, chão de fábrica global, que nós vamos ver no livro Wikinomics, Peering, Mashup, guerra de padrões, criação de versões. A gente vai analisar através dessas 5 conceitos que vocês aprenderam em aula, e vocês vão pegar essas empresas e vocês vão destrinchar essa empresa baseado nesses 5 conceitos. Essa análise deverá explicar o negócio da empresa, tornando-se assim possível entender como o negócio dessa empresa funciona dentro do ambiente da era digital, tá? E aí, aqui, vamos marcar um horário? Não, para o grupo apresentar, esse aqui já não tem mais não, porque eu vi que não vai dar certo. Então, eu vou tirar aqui também. Deixa eu deixar aqui no modo editar, que aí fica mais fácil, eu vou tirando essas coisas aqui. Então, o trabalho será realizado em 2 partes. A parte escrita e a parte da apresentação. A parte escrita vai ser o seguinte... Eu vou colocar aqui 8%. Nós vamos fazer uma introdução, explicar a razão de escolha da empresa, breve histórico, qual a solução / valor que a empresa entrega, quais são os 5 conceitos escolhidos e quais foram as razões para vocês escolherem esses 5 conceitos, né? Vocês vão colocar isso na parte escrita, não... parte escrita... como é que eu posso dizer? Pode ser... eu vou colocar aqui parte escrita, eu vou colocar aqui documento no Word. E a apresentação vocês vão apresentar no PPT, né? Nas apresentações de
de slides. Tá? Então, a parte escrita, vocês vão... Word, eu vou colocar aqui .doc. Vou colocar docx aqui, que fica mais... Então, vocês vão escolher aqui esses 5 conceitos e dizer por que razão vocês escolheram esses conceitos, né? E vocês vão explicar como esses 5 conceitos se encaixam na estrutura do negócio da empresa, né? Explicar brevemente a parte teórica dos conceitos, mas principalmente a parte de aplicação desses conceitos no negócio que vocês estão analisando. Tá? Isso é o mais importante. Então, vocês vão estar vendo, tá, eu estou vendo efeito em rede, mas como é que esse efeito em rede acontece no Gympass, por exemplo? Ou como é que esse efeito em rede acontece nessa empresa tal? E eu recomendo para vocês não pegarem essas empresas que já existem aí há muito tempo, YouTube, Google, Microsoft, porque esse daí todo mundo já está careca de saber. Eu quero coisa assim nova, eu quero coisa que não seja tanto já batido já, tá? Então, como é que Airbnb funciona em termos do efeito em rede? Existe isso ou não? Como é que, sei lá, me dá outro exemplo aí de alguma tecnologia que vocês queiram analisar, por exemplo? Alibaba, ou Buzzer, sei lá. Buzzer, beleza. Como é que eles funcionam? Né? Então, pode ser tanto na era digital quanto... mas o que tenha essa interface com a era digital, tá? Pode ser uma coisa no físico, porém com essa interface de plataforma, alguma coisa assim. Então, e aí vocês vão ver perspectivas futuras para o negócio baseado na aplicação desses conceitos. Use gráficos, tabelas, se necessário, e a bibliografia consultada. Então, essa parte aqui escrita, vocês vão estar entregando no Word.doc. E aí vocês vão fazer também a gravação, né, do vídeo. A gravação do vídeo, né, vocês vão gravar no formato de um storytelling. O que é um storytelling? Storytelling é uma contação de história, né? É uma forma de a gente apresentar a nossa ideia de uma forma bem gostosa, lúdica, e não apenas uma apresentação, né? Por apresentação, entendeu? Que nem eu fiz hoje. Eu peguei lá do início, fui contando a história, fui montando a história para vocês entenderem o total, o arcabouço total. Né? Então, é uma história que eu vou contando. Né? Então, vocês vão fazer a apresentação de uma forma bem... que tenha início, meio e fim. Né? A história do negócio que tem início, meio e fim, que tenha início, meio e fim. Está claro? Né? A apresentação está bem estruturada, material bem montado e organizado, né? Não faz um negócio com um slide branco com um monte de letras que, cara, mata qualquer um. Né? Tem um canal aqui do YouTube que eu vou indicar para vocês, né, que eu sigo, né, muito bacana. O SketchUp deixa eu ver se eu tenho ele aqui, que vale a pena vocês aprenderem aqui, ó, como criar fantástica fábrica criativa. Deixa eu até colocar aqui para vocês. Eu estou fazendo propaganda, não estou ganhando nada desses caras aqui, né? Observação, veja as dicas do canal Fantástica Fábrica Criativa no YouTube.
Vale a pena, viu, pessoal? Vale a pena. São coisas assim de graça, mas que acrescenta bastante. Eu acho que vale a pena a gente estar aprendendo como fazer uma uma boa apresentação, porque vocês vão ganhar pontos, não apenas para essa disciplina, mas vocês vão ganhar pontos para a vida de vocês, se vocês aprenderem a fazer esse tipo de apresentação bem estruturada, bem montada. Tá? Os conceitos foram bem conceituados, fazem lógica dentro da visão da empresa, os 5 conceitos foram bem analisados dentro do negócio da empresa, as fontes bibliográficas foram bem escolhidas, né? A apresentação foi dentro do tempo estabelecido, né? Não é 20 minutos, não. É 15 a 18 minutos. As perguntas foram respondidas. Não, essa aqui não vai ter pergunta, porque não vai ter mais arguição. Tá? E aí, então, os 2 arquivos, tanto a parte teórica quanto a apresentação, precisam... Eu vou colocar aqui a apresentação, são vídeos, né? Os vídeos aqui. Precisam ser anexadas no link desse réu aí que está aqui, que eu vou aparecer mais tarde, atestando que foi entregue até o dia 23, às 22 horas e 30 minutos. Então, aqui, data das postagens é no dia 23 do 11. 23 do 11 de 2021. Eu acho que foi essa data aqui. Deixa eu só conferir. Às 22h30. Eu coloquei aqui, 23 do 11 aqui, tá? Semana da apresentação do trabalho final. Então, é isso mesmo. Tá beleza? Então, vai ser esse trabalho final vai ter essas duas etapas, 2 partes. Alguém tem alguma dúvida? O que vocês acharam? Tá certo? Entenderam direitinho? Eu entendi, pelo menos. Não tem nenhuma dúvida, não. Bacana. Tiago, Bruna. Tudo certo também, Joel. Tranquilo. Então tá perfeito, então. Então vamos lá. A segunda parte, eu vou fazer os seminários do livro Wikinomics, tá? Esse seminário aqui vai ser bem bacana. Esse livro aqui, ele já está aqui em cima para vocês fazerem download. Eu não sei se vocês já fizeram ou não, mas está aqui, tá? Livro Wikinomics, como a colaboração em massa pode mudar o seu negócio. Então, façam o download desse livro, porque nós vamos estar apresentando. E nesse livro Wikinomics, eu vi, são 12 capítulos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10, são 10 capítulos. Só que o que acontece? Nós temos 8 grupos até agora, né? Então, 8 grupos completos, e eu adicionei mais um grupo aqui, para caso alguém não tenha entrado nesses 8 grupos. 4 vezes 8, 32. Então, tem 32 pessoas. Né? Eu acredito que já tenha abarcado tudo. Então, como cada grupo vai apresentar vai fazer um capítulo, então, na próxima semana, eu vou apresentar o capítulo 1 e 2, no dia 28, né? Eu vou estar ainda tem aqui no dia 21, hoje, ainda tem cooperação e compatibilidade. Eu acho que eu vou ter que... Peraí, eu vou ter que... vou ter que fazer uma aula a mais, e eu vou atrasar uma semana em cada uma. Não tem problema nenhum, porque a gente ainda tem aqui
as lives, tem essa semana aqui de aplicação da prova final e tal. Então, ainda dá para a gente equilibrar essas datas, né, porque eu ainda não apresentei esse capítulo aqui, cooperação e compatibilidade. Tá? Eu vou deixar direitinho aí o réu para vocês fazerem, tá? E a gente vai começar a partir do Wikinomics. Aí cada grupo vai apresentar um capítulo. Por exemplo, o capítulo 1 e 2 eu mesmo vou apresentar, já que a gente não tem 10 grupos, a gente tem apenas 8, tá? Mas eu mesmo já vou dar o tom aqui de como apresentar, e aí a gente vai fazendo por semana também, capítulo 1 e 2, depois tem as respostas. Depois tem capítulo 3 e 4, tem uma atividade que o pessoal vai fazer. 5, 6, outra atividade. 7, 8, outra atividade. 9, 10, outra atividade. E aí nós terminamos, então, a disciplina nessa apresentação desses seminários. Então, em grupos, vocês vão apresentar um capítulo desse livro e mais o trabalho final através dessa pesquisa de uma empresa com esses 5 conceitos que vocês vão estudar, levantar nessas empresas que vocês estão analisando. Tá? E eu vou colocar isso direitinho aqui no organograma, nas datas aqui, né, no cronograma, quer dizer, não organograma, cronograma, e eu vou estar aqui dividindo certinho. Do jeito que eu fiz aqui, da vez passada, deu certo, e desse jeito que eu fiz aqui, cada grupo fazia uma pergunta para o outro fazia o vídeo, o outro uma pergunta, 2 perguntas, e o outro grupo respondia a pergunta. Por exemplo, capítulo 2, o G3 fazia a pergunta e o G4 respondia, com as datas. Depois um outro grupo fazia o vídeo, o outro grupo dava um exemplo nos fóruns, o outro grupo fazia o wiki, o outro grupo fazia um comentário do wiki, mas eu comecei a perceber que desse jeito aqui, porque eu quero que todos de alguma forma, todos leiam todos os capítulos. Tá travando bastante aí, professor. Eu sei que se eu fiz, mas eu tentei fazer desse jeito, mas deu uma travada. Eu percebi que, nossa, isso dá um trabalho para me corrigir. Tá. Do jeito que eu tinha feito aqui antes, nos seminários, eu explico direitinho como é que cada grupo vai fazer, para que todos os grupos leiam todos os capítulos. Eu tinha feito dessa forma, né? Eu tinha feito assim: um grupo faz 2 perguntas, outro grupo responde essas 2 perguntas, um grupo faz o vídeo explicativo do capítulo 2, por exemplo, um grupo faz o fórum, dá o exemplo do capítulo 2, outro grupo escreve um wiki do capítulo 2, outro grupo comenta o wiki que escreveu do capítulo 2. Ou seja, todo mundo leu o capítulo 2, vocês estão percebendo? Grupo 3, 7, 1, 6, 4 e 5. Capítulo 3, grupo 4, faz a pergunta, 2, tal. Todo mundo leu esses capítulos, mas a quantidade de trabalho que eu tive que corrigir aqui, vocês não têm noção. Nossa, eu fiquei maluco, né? Porque quando vocês verem aqui, olha aqui, o grupo 3 deve elaborar, tal. E aí eu entrei em cada uma desses negócios aqui e eu
fiz como é que eu falo? Eu, eu fui, eu fui fazendo correção. Meu Deus do céu, eu fiquei maluco só de corrigir, né? Então, eu ainda vou ver aqui, cada dois grupos, cada dia de apresentação, dois grupos fazem a apresentação e vocês fazem uma atividade bem simples, e aí eu sei que vocês leram ali o capítulo e para mim está resolvido. Então, vou fazer desse jeito para que vocês, para que fique fácil para vocês e para mim também. O que eu quero é que vocês leiam o livro, porque vale a pena. Esse livro, o Economics, só para vocês já terem uma ideia do que se trata esse livro, é o seguinte: o Economics é o mercado, é a forma colaborativa das pessoas fazerem o trabalho, né? Então, hoje a gente está saindo desse tipo de um trabalho isolado para um trabalho colaborativo, né? Então, quanto mais pessoas colaborarem, quanto mais pessoas participarem, quanto mais pessoas engajarem, maior é o valor do produto. A gente pode perceber isso em todos os tipos de plataformas que existem, né? Você pode perceber que as plataformas, quanto mais pessoas participam da plataforma, quanto mais as pessoas engajam, né, maior é o valor daquela plataforma. Então, hoje em dia, a gente está migrando de um padrão em que antes a gente escondia para ganhar dinheiro, hoje a gente abre para ganhar dinheiro. Antes a gente fazia um modelo de desenvolvimento de inovação chamado inovação fechada, e hoje nós fazemos um tipo de inovação chamada inovação aberta, em que a gente precisa de ter colaboração. E o Economics fala exatamente sobre esse ponto. Como é que a gente cria ambientes de colaboração para fazer com que mais pessoas colaborem dentro dessa era digital? Como é que a gente cria colaboração em tudo que a gente faz para que a gente crie essa comunidade wiki, né? Em que o esforço e a competência de cada um vai gerando um valor agregado para todos. E por que esse conceito é importante? Porque no seu trabalho, onde vocês forem trabalhar daqui para frente, esse trabalho, esse tipo de conceito vai ser essencial, pessoal. Quando eu já participei, né, de empresa, de empreendedorismo, e hoje em dia, pessoal, o pessoal usa bastante esse lugar chamado, como é que é? Escritórios compartilhados. Eu não sei se vocês já chegaram a ver esse tipo de conceito, né? Escritórios compartilhados. Coworking, tá? Então, hoje é normal a gente ter coworking, né? Escritórios compartilhados. É normal ter esse tipo de visão de que a gente precisa, e é um galpão gigante. Dentro desse galpão gigante, assim, tem algumas divisórias apenas em que as pessoas vão compartilhando, empresas diferentes compartilhando o mesmo local. Por que existe isso? O que vocês acham? Vocês estão aí? Você perguntou sobre o coworking? Por que você acha que existe? Isso. Para otimizar, né? Porque você reduz gasto fixo, por exemplo, se você unifica, vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, você tem vários setores de empresas diferentes, mas que fazem, basicamente, prestam serviço para uma outra empresa, por exemplo. Aí você unifica e você melhora a comunicação, então centraliza mais
o grupo, né, de trabalho. Bacana, é mais ou menos isso mesmo, mais ou menos isso mesmo. Tem um lugar lá em São Paulo chamado Cubo Itaú, em que você tem várias startups dentro desse prédio chamado Cubo Itaú, né? É um cubo mesmo, em que você tem as empresas vão lá e alugam andares ou alugam salas ali e eles trabalham tudo em coworking ali, né? É o baseado no Wikinomics, a economia do Wiki, em que cada um contribui um pouco. Então, dentro dessa economia da Wiki, a gente vai ver, por exemplo, deixa eu só colocar aqui os capítulos do Wikinomics, só para vocês verem em quais aspectos a gente consegue ter essas colaboração em massa, né? Aí, por isso que cada capítulo vai ser apresentado por uma pessoa, por um grupo, e aí peraí, ele não está entrando aqui. Deixa eu ver. Onde é que está aqui? Vamos ver a capa. Economics. Eita, mas ele está em inglês. Bom, vou pegar aqui. Eu estou dando uma geral no livro aqui para vocês verem como é que é. O livro é bem legal, bem bacana. Então ele vai explicando, né, aqui o que significa o Economics, o que significa a tempestade perfeita. A tempestade perfeita hoje da internet, junto com a capacidade das pessoas de contribuírem, junto com juntou umas duas ou três coisas, três ambientes perfeitos para gerar essa tempestade perfeita que virou esse Wikinomics de hoje. E vai ser daqui para frente dessa forma, viu, pessoal? Essa colaboração vai ser algo que não tem volta mais. É uma tendência e vai ser assim para o resto da vida, né? Pioneiros do peering. Peering significa eu estar contribuindo com os outros, peer-to-peer, né? Então, eu vou contribuir com meus pares, né? Eu vou fazer com que haja esse tipo de contribuição de pares, né? Também nós temos também o Ideágoras, onde a gente tem várias ideias sendo juntadas no lugar. Então, existem formas de criar ideias diferentes que vão se juntar, né? Em um Ideágoras, que é um mercado de ideias. Nós temos também o prosumers. Quem são os prosumers? São os produtores e os consumers. São os produtores de conteúdos que, ao mesmo tempo, são os consumidores desse conteúdo, né? Eles vão falar sobre os novos alexandrinos como sendo aquela velha biblioteca de Alexandre que tinha aquele monte de livro ali que foi queimado, que foi perdido, o conhecimento. Na verdade, ele fala que nesse mundo de compartilhamento, 1 terabyte de informações que a gente tem são 100 vezes, 1000 vezes maior do que a biblioteca de Alexandria que foi queimada. Imagina, isso vai crescendo, essa quantidade de conteúdo que vai sendo gerado a cada dia, é uma coisa absurda. E a gente não consegue dar conta de tudo isso. Então, a gente tem que ter curadoria, que vai fazendo com que essas informações são trabalhadas para
ser mais palatáveis para a gente. Hoje, a economia da atenção é muito mais importante do que a economia do conteúdo, porque a gente não tem condições de ter esse monte de conteúdo para ser consumido, né? Eu assinava a Netflix e depois o meu filho chegou e falou, tem Disney Plus, assina a Disney Plus, que eu vou estar fazendo com outra família, da namorada e tal. Aí nós vamos lá no Disney Plus. Aí eu assinei outra internet, veio o Paramount. E depois ele falou, meu filho falou, tem um outro negócio aí bacana também, que está aparecendo, que é o... Deixa eu pegar aqui, Disney Plus... HBO Max, caramba, eu falei, nossa, eu já não tenho mais, eu preciso ter 56 horas no dia para assistir, porque não tenho mais 24 horas para mim, não está resolvendo mais, e olha que eu tenho que dormir ainda, né? Quer dizer, a quantidade de informações hoje que nós temos disponível é imenso. A gente precisa ter uma curadoria para fazer isso acontecer. Né? E tem plataformas para participação. Hoje tudo é plataforma. YouTube é plataforma, Google plataforma, Tencent é plataforma, que mais, hein? Enfim, tudo você indica, tudo você participa, né? Hoje, e também, daqui para frente, também nós vamos ter o chão de fábrica global também, nesse tipo de fábrica 4.0, em que tudo é digitalizado, você roda uma fábrica 24 horas por dia, né? Um projeto é desenvolvido aqui no Brasil enquanto é dia, depois ele passa lá para a Índia, depois ele passa lá para o Japão, são vários times trabalhando 24 horas por dia, e essas informações em que colaborativas, né? Em que times diferentes vão trabalhando em cima de um mesmo projeto, ele diminui muito o tempo de desenvolvimento desse projeto, e aí a gente tem a fábrica chão de fábrica global, né? Hoje, por exemplo, um iPad da Apple, ele não é feito nos Estados Unidos, ele tem um projeto feito em Califórnia, se eu não me engano, depois uma parte dele é montada em Taiwan, outra parte é montada não sei aonde, né? Então são vários lugares diferentes que se monta um produto. Vocês podem perceber, vocês podem ver aí, pega o celular de vocês, né, que vocês veem onde é que eles estão sendo montados, né? Aqui no meu está escrito assim, Huawei Technology e tal, Made in China, mas tem alguns aí que projected in US, United States, assembled em não sei aonde aí, montado em Taiwan, na China, enfim, em qualquer lugar aí, né? Hoje também nós temos o local de trabalho Wiki, em que a gente já não tem mais espaço físico determinado, a gente é tudo virtual, mentes colaborativas, né? Roteiro da Wikinomics. Então, vai ser um livro bem bacana que vai estar mostrando para nós exatamente o que esse título está falando, né? Como a colaboração em massa pode mudar o nosso negócio para sempre, e já está acontecendo isso. Então, esse livro aqui, ele foi escrito, né? Pode até ser um livro assim mais um pouco antigo, vamos assim dizer, ele foi escrito em 2006, mas é um livro muito atual, porque hoje nós estamos exatamente passando pelo Wikinomics. E ele dá muitas ideias, muitos exemplos legais, em que, por exemplo, no capítulo 1 eu vou falar sobre isso, que tem uma empresa que explorava ouro. Olha que interessante. Era uma empresa que explorava o ouro, mas na capacidade dentro da empresa deles, eles não tinham mais capacidade para explorar mais, porque não sabia onde achar ouro. E aí, o que eles fizeram? Eles falaram assim, pô, o que a gente faz, hein? E veio um cara muito maluco e falou o seguinte, e se a gente
compartilhar a nosso mapa de exploração e fazer com que os outros que têm a expertise de achar probabilidade de ouro, trabalhar em cima do nosso mapa para a gente explorar o ouro em cima do conhecimento de achar o ouro em cima daquele mapa. O que vocês acham dessa ideia? E foi assim que começou, cara. Essa firma de exploração de ouro estava em decadência, mas depois que ele colocou o mapa dele à disposição das outras pessoas, e geógrafos, físicos, topógrafos, metalúrgicos, começaram a trabalhar em cima daquele mapa, tudo em colaboração, eles conseguiram extrair 100 vezes mais ouro do que eles extraíam antes. Então, olha só como é que o negócio está mudando. Está mudando para uma economia de colaboração, uma economia participativa. E é isso que nós vamos estar vendo nesse livro chamado Wikinomics. Então, eu espero que essa minha introdução possa ter motivado vocês a lerem esse livro, estudarem esse livro, porque vocês vão estar dentro desse olho do furacão chamado Wikinomics, e é importante vocês saberem como trabalhar dentro desse ambiente, porque esse vai ser um ambiente de negócio de vocês, um ambiente de trabalho de vocês. Tá beleza? Então, com isso, eu acho que praticamente eu consegui resumir o que nós vamos fazer daqui para frente, e se vocês tiverem qualquer dúvida do que eu falei, eu fico totalmente à disposição de vocês. Tá tudo certo? Só isso mesmo, professor, tudo certo. Então tá bom. Não tem dúvidas também não, professor. Muito obrigada. Mais uma vez eu agradeço aí a atenção de vocês. Eu vou baixar essa live e vou deixar lá no campus virtual para que as pessoas acessem e tirem dúvidas caso as tenha, tá bom? Certinho, professor. Obrigado. Beleza, então. Boa noite. Bom descanso. Boa recuperação aí. Obrigado. Eu já estou mais tranquilo, mas vamos que vamos, tá? Obrigado, pessoal. Então, beleza. Até mais, então.